controla a ação estratégica dentro da sua empresa. Se você tem um planejamento estratégico e você não controla as ações estratégicas, é imaturidade sua e do seu time. Gente, a gente precisa entender que aqui o que a gente quer é trazer os empresários, trazer para dentro dessa conversa gente que quer tratar estratégia de verdade, gente que leva estratégia a sério, que entende que ele precisa controlar as ações estratégicas da empresa dele e não delargar com o time medíocre. Se você não consegue fazer isso, você precisa mudar as ações da sua empresa imediatamente. Gente, o que a gente vai falar hoje? Planejamento estratégico. Começo do ano, não é porque você não começou a fazer seu planejamento estratégico que você não precisa, de fato, atrasar, preocupar mais em deixar para fazer ano que vem. Faça planejamento estratégico trimestral, atrasado, mas faça. Começa agora, porque no futuro vai fazer muita diferença no negócio de vocês. Nos últimos meses, tem aparecido muita gente procurando a Proestado na internet por causa dos nossos vídeos. Por causa da nossa forma de enxergar a parte sistêmica das empresas. Eu vou falar que hoje eu não posso reclamar em nada o volume de clientes que aparecem pra gente. Por quê? Porque a gente tem uma visão diferenciada. A gente consegue enxergar os processos de forma muito madura, de forma muito consistente para ajudar os empresários. Hoje mesmo eu estava fazendo uma apresentação e eu comecei a apresentação mostrando para o cliente sempre da mesma forma. Eu mostro para os clientes, para aqueles prospects, para as pessoas que estão... ótimo, obrigado. Para aquelas pessoas que estão pensando em melhorar o planejamento organizacional, gestão financeira, eu sempre mostro que a gente não pode sair da visão, não é que é básica, mas pelo menos daquilo que é essencial nas operações. Eu não posso simplesmente, de uma hora para outra, falar que agora a minha operação ela tem um modelo disruptivo de planejamento, de troca de software, de tudo isso. A gente precisa ter o básico bem feito e estruturado dentro das empresas. E o básico é ter pelo menos uma visão estratégica do negócio. O que eu chamo de visão estratégica do negócio? Por exemplo, eu quero começar a fazer uma alteração de processos na minha empresa. Se você vai fazer uma alteração de processos, você vai impactar vendas, porque esse processo, muito provavelmente, ou ele é um processo comercial, ou ele é um processo de produção, ou ele é um processo de staff que dá suporte para o time de vendas, ou ele é um processo de logística, e qualquer um desses processos impacta vendas. Se impacta vendas, vai impactar financeiro. E se impacta financeiro, impacta vendas e mexe com processos, muito provavelmente você vai ter que falar com pessoas e tecnologia. Então, tudo que você faz dentro de uma empresa passa necessariamente de forma direta ou indireta nas 4 vertentes do Balancete Scorecard. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês como que, se você organizar a sua empresa como um todo dentro do Balancete Scorecard, você sempre vai ter uma visão muito mais clara. Então, o cliente estava conversando comigo sobre a implantação de Office. Eu mostrei para ele como que eu enxergo o Office, então fui lá e expliquei para ele. A gente tem uma visão clara que empresa foi feita para dar lucro. Ah, Carlos, mas a empresa foi feita para dar lucro para deixar sócio rico? Não, não é para deixar sócio rico. Você precisa ter lucro para manter investimento, saúde de caixa, previsibilidade, crescer a empresa, dar oportunidade para outras pessoas. Então, a empresa dar lucro não é um luxo, é uma necessidade. Logo, se o seu planejamento estratégico não começa por gerar resultado financeiro, muito provavelmente ele está errado. Ah, Carlos, mas eu estou pensando em crescimento, depois eu vou pensar em resultado financeiro. Se você está pensando em crescimento hoje, pensando que daqui a 5 anos você vai estar maior, com mais número de clientes, com uma abrangência maior no mercado, é porque lá na frente você entende que você vai ter lucro. Agora não. Você está fazendo uma ação voltada para um planejamento estratégico de longo prazo, voltado para quê? Lucro. Quero ter mais pessoas, mais viabilidade no mercado, mais crescimento e gerar mais lucro. Então, resultado financeiro, base para o planejamento estratégico. Como que eu faço meu planejamento estratégico? Defino qual a meta financeira que eu quero, avalio na questão de mercado como que essa meta financeira vai ser traduzida. Ah, eu quero, por exemplo, hoje eu estava falando com uma empresa que é construção pesada. Como que eu vou traduzir minha meta financeira? Vai ser em novas obras, em novas parcerias, em novos consórcios? Tem que entender o cenário. Ah, não, vou entrar em novos mercados. Tudo isso é a tradução das metas financeiras em ações de mercado. Mas para executar isso, eu preciso de procedimentos. Eu preciso de pessoas bem treinadas, processos claros, para que eu possa, dentro desses procedimentos, atender a necessidade do mercado. Se eu precisar abrir uma nova loja,
Por exemplo, eu estava falando com o supermercado, ele pode trabalhar com abertura de novas lojas. Isso é procedimento de aquisição de local, contratação, procedimento de gestão de volume, como é que chama? Não é volume de dados, é volume de frente de loja, sabe? Para você conseguir abrir um supermercado, você tem que colocar todas as gôndolas cheias, todas as prateleiras cheias. Isso carece de investimento, isso carece de saber comprar, isso carece de planejar a parte logística para a mercadoria chegar, planejar a parte toda de gestão da loja para colocar os repositores disponíveis. Então, tem toda uma parte de planejamento de processos que é essencial para você fazer uma loja abrir, para você conseguir colocar uma nova posição. Da mesma forma que, se eu, Carlos, quiser atender muito mais clientes, o que eu preciso? De procedimentos para implantar o Office. Precisa estar claro esses procedimentos. Mas esse eu não abro para vocês não, porque também, né, tem limite a minha bondade. Feito isso, o que eu preciso? Eu preciso de pessoas bem treinadas usando as ferramentas corretas. Por que eu uso inovação aqui? E a gente já vai para a parte estratégica. Se vocês pegarem, acho que levamos lá para fora. Se você pegar o primeiro livro, que é Mapas Estratégicos, Estratégia em Ação, de Kaplan e Norton, que fala sobre a metodologia do BSC, você vai ver que o primeiro termo que eles usaram era inovação. Por quê? Aqui eu estou pensando em pessoas e processos, pessoas e tecnologia. Por que disso, Carlos? Porque você planeja top-down. Você fala de finanças, depois você traduz finanças em métricas de mercado, transforma isso em procedimentos e esses procedimentos vão ser executados por pessoas dentro de tecnologia. Planejei top-down, eu executo bottom-up. Eu tendo uma equipe bem treinada, utilizando as ferramentas da maneira correta e seguindo processos, eu vou atuar no mercado de forma assertiva, o resultado financeiro é consequência. Agora, o que isso tem a ver com IA? Tudo isso aqui só funciona se você tiver controle. E a IA é uma ferramenta que garante que você possa controlar todos os indicadores que você define no seu planejamento estratégico, sem a necessidade de ter uma pessoa lá alimentando, analisando. Então você consegue ter controles muito mais efetivos em tempo real. Você consegue acelerar essas análises. Com automação e IA, o mundo muda aquela coisa de eu vou preencher um indicador aqui, aí depois eu vou sentar e vou analisar esse indicador se ele está certo. Não, se você fizer isso, você perde tempo. Hoje, a partir do momento que o indicador foi preenchido, a IA já entra analisando, indicando melhorias, indicando possíveis falhas, apresentando relatórios que podem acelerar e muito a tomada de decisão. Se eu entendo o que é planejamento estratégico e como eu controlo ele, eu posso conectar a IA ali. E como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos entender o que é planejamento estratégico. Planejamento estratégico basicamente é definir uma metodologia de controle de ações que você acredita que te levariam a um resultado específico. Estratégia nada mais é do que um conjunto de ações que te leva a um objetivo. Planejamento estratégico é o quê? É o plano desse conjunto de ações que vai te levar a um objetivo específico. Estratégia não é planejamento, não é plano estratégico. Estratégia é como você quer ser reconhecido pelo mercado. Planejamento estratégico é o conjunto de ações que vai levar nesse objetivo estratégico. Então, primeira coisa, entendi o planejamento estratégico, entendi como funciona o BSC, a gente começa a entender o que é a parte do planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É algo que te leve do ponto A para o ponto B. Ponto A, onde você está hoje. Ponto B, o que você almeja. Como isso, Carlos? Eu determino condições que eu quero chegar no ponto B. Eu faturava R$1 milhão por mês. Eu determino que eu quero chegar no meu estado almejado de R$3 milhões. Tá, mas com que condições? Em 12 meses com lucro de 30%. Isso é o início de um planejamento estratégico. Eu tenho um objetivo claro financeiro aqui. Eu posso ter um planejamento estratégico muito mais voltado para brand. Carlos, como que é o seu planejamento estratégico? Reconhecimento de marca dentro do YouTube. Porque eu sei que isso traz clientes e clientes traz faturamento. Faturamento traz resultado, porque eu sei gerir a minha empresa. Isso é a visão macro do planejamento estratégico. Eu trouxe uma visão muito numérica aqui para ficar mais fácil para vocês, mas isso é uma parte do planejamento estratégico. Definir a minha estratégia, definir o ponto A para o ponto B, como que eu quero chegar, a gente vai para o próximo passo, que é definir uma metodologia de planejamento estratégico. Gente, Traction é uma metodologia muito boa de um livro que chama Ganhando Tração. Esse é o nome do livro em português, tá?
Acho que em inglês ele chama Traction mesmo. Essa metodologia foi até usada pelo G4, na nova imersão deles, que chama Traction, inclusive. Basicamente, qual que é a ideia aqui da metodologia de planejamento estratégico? Você definir aquela que funciona para você. Metodologia de planejamento estratégico é igualzinho CRM. Qual o melhor? Aquele que você usa. Metodologia de planejamento estratégico. Qual a melhor? Aquela que você conseguir utilizar no dia a dia. Traction. Metodologia baseada em ondas. São várias ondas sequenciais por alguns anos que transformam sua empresa a partir de uma definição estratégica, comunicação, distribuição de metas, acompanhamento, feedback. Ano seguinte, redistribuição de metas, adequação da rota, distribuição de metas mais gerenciais e menos estratégicas, feedback, terceiro ano distribuindo metas para todos na companhia. Metodologia muito funcional, mas carece de acompanhamento. OKR, extremamente conhecida, principalmente depois do livro, eu esqueci o nome do livro, mas de um dos investidores da Google, que era um dos investidores da Google que virou sócio da Intel, ou sócio da Intel que virou investidor da Google. Na realidade, ele criou lá nos anos 80 o OKR na Intel e levou para a Google. O OKR, ele condiz muito com aquilo que eu falo de ter uma ação que gera resultado, porque ele basicamente entende um objetivo claro que vai levar ao resultado que você espera. E a partir dali, você define uma ação que vai te levar a esse objetivo. PESTEL. PESTEL é bom, mas é pouco conhecido. PESTEL é uma metodologia que fala que você tem que avaliar a empresa a partir de alguns cenários. Cenário político, cenário econômico, social, tecnológico, ambiental, que é o environment. Agora eu vou ter que colar o último, porque o último eu realmente não me recordo. Legislação, que são as leis que vão impactar na sua operação. Qual que é a ideia da estratégia de PESTEL? É você realmente olhar para o seu negócio e ver todos os impactos que ele pode ter a partir de uma visão política, governamental, o que as políticas impactam no seu negócio, uma visão econômica, qual o estágio econômico que a empresa está, qual é a questão social, aonde é o ambiente social que eu estou atrelado, qual é a parte tecnológica, o que está mudando. Se você tivesse feito uma análise PESTEL da sua empresa no passado, há um ano e meio atrás, você teria previsto, provavelmente, que IA ia mudar o mercado. Se você não viu que IA pode mudar o mercado, é porque você ainda não está enxergando ela da forma correta, tá? Depois, análise de environment, né, que é a parte ambiental, e a legislação. A análise SWOT usada é aquele básico. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Minhas forças ligadas às minhas oportunidades, crescimento. Por quê? Porque eu pego algo que eu sou bom, comunico com o mercado que é uma oportunidade e eu vendo. Minhas forças conectadas às minhas fraquezas, as minhas ameaças. Eu pego o que eu sou forte, comunico com as minhas ameaças para proteger o meu ambiente interno, os meus clientes. As minhas fraquezas conectadas às minhas ameaças, aonde eu tenho mais risco, aonde eu tenho que mais acompanhar. E depois, por fim, as minhas fraquezas ligadas às minhas oportunidades, que aí eu sei aonde eu estou perdendo a oportunidade de crescimento. Canvas, Business Model Canvas está muito mais voltado para montar um negócio, mas são ambientes muito claros. Oceano Azul, que é aquela ideia de você nadar num oceano onde não tem concorrência. Talvez vocês tenham uma ideia de o que é um Oceano Azul quando você imagina alguém que entende gestão empresarial, planejamento, finanças e fala na internet sobre Office 365, que é uma ferramenta que hoje a Microsoft investe muito em comunicação quanto a ela, várias empresas têm e eles precisam de alguém que saiba implantar. Então, quem vocês acham que ele está procurando? ISO. Carlos, ISO é qualidade, não é estratégia. Pega a ISO 9001 e traduz ela agora. Pega a ISO 9001 e avalia ela 100%, não pensando só em qualidade ou certificação. E vê se a ISO também não te dá uma visão clara de estratégia. E por fim, nosso bom e velho BSC, né? Que eu já expliquei. Qual que nós vamos usar aqui hoje para falar de IA ligada a planejamento estratégico? BSC. Tenho o planejamento estratégico claro, eu tenho que fazer o quê? Análises. Eu preciso fazer várias análises que vão me dar uma visão do cenário que eu estou. Todas essas análises aqui, você pode programar uma IA para ficar especificamente especializada em entender essas análises. Você pode ter uma IA que é específica em fazer análise de metas smart dentro do cenário da sua empresa e pedir ele para descrever. Ou você fala para todos os seus gestores, se você quiser estar um nível antes, a partir de agora, todos os objetivos devem ser desenhados na metodologia Smart e enviados por e-mail. Você pega esse e-mail, manda para o IA e fala para ela criticar. Matriz Gucci, análise extremamente importante, urgência, tendência, gravidade. Ishikawa também. Tudo isso aqui, uma IA consegue fazer
facilmente nos moldes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui dentro dessa live mesmo. Controles. Essa é uma das partes mais relevantes de um planejamento estratégico. O que eu quero dizer com controles? Eu preciso necessariamente fazer com que toda estratégia que eu defini, todo objetivo estratégico que eu defini, tenha uma ação ligada a ele. Feito isso, por que você está falando desses controles aqui, Carlos? PDCA, planejar, fazer, né, ou executar, checar e analisar. Planejar, quais as ações estratégicas que eu vou colocar na minha operação. Visita de cliente. Ok. Executar, controle da execução através do CRM. Checar, quantas visitas foram feitas, qual a performance, ação de ajuste, mais visita, menos visita em algum mercado, em outro mercado. A partir do momento que você planejou, executou, jogou no Kanban, que é o modelo de controle das ações de PDCA, jogou no Kanban, na parte de checagem, IA entra absurdamente checando aqueles análises, aqueles números e mostra qual o resultado que você está tendo. Coloca uma IA analisando qual o resultado estratégico que teve na operação da empresa em relação àquilo que era o objetivo e em relação ao número de ações que foram executadas. IA, me dá insights sobre isso. Qualquer IA? Não, não é qualquer IA. Carlos, posso usar o ChatGPT? Pode, o ChatGPT que você conhece. É o melhor? Nem de longe é o melhor, tá? O melhor é você conseguir criar um assistente bem treinado para isso, jogar essa pergunta numa thread, mandar esse assistente analisar e depois usar outras arquiteturas de assistentes para que vários analisem e te traga a melhor resposta. Não consigo fazer isso hoje, faz o que der. Não consigo fazer isso hoje de forma clara, Carlos. Precisa automatizar porque minha empresa é um pouco maior. Contrata alguém que sabe. Não sei quem sabe, tá na sua frente aí agora, na tela do seu YouTube, você pode me contratar que eu faço com você, tá? Tem um time pronto para isso. Fiz o PDCA, DMake, Kaizen, comando e controle. Qual dessas você gosta, Carlos? PDCA básico, dentro de um Kanban com comando e controle. Basicamente é isso. E DMake, Carlos, muito bom, mas igual PDCA. Kaizen, muito bom, mas complicado para agora. Vamos fazer o básico bem feito, tá? Vamos para cima daquilo que a gente precisa. Tem empresa que não tem o controle básico e fica querendo fazer análise extremamente avançada, tá? Por isso não sai do lugar. Faça o básico bem feito. Entendi essa parte, entendi a metodologia de planejamento estratégico, entendi a metodologia de controle, entendi as análises. Agora, Carlos, o que eu preciso fazer? Fazer o básico, criar um mapa, criar uma estrutura. Criar objetivos de crescimento, de lucratividade, de market share, participação no mercado. Criar os KPIs que você vai acompanhar, os KPIs, ou OKRs, como você quiser chamar. OKR estratégico, de saúde, de melhoria. Tenha KPIs estratégicos claros. Carlos, aonde a IA pode me ajudar? O objetivo, eu recomendo que você realmente o faça. Descreva os objetivos, a lucratividade, o que você quer. Agora, quais os melhores KPIs para controlar isso? Você pode jogar no ChatGPT tradicional e falar, olha, esses são os meus KPIs. Esses são os meus objetivos. Desenvolva KPIs. Você pode mandar os seus relatórios para eles darem uma olhada. Fez isso, tem objetivo, tem o KPI, mapa estratégico. O que é o mapa estratégico? Aquele mapa do BSC que te mostra quais são as relações entre os objetivos. Não faço ideia do que é isso. Calma, respira. Daqui a pouco, na hora que acabar a live, falta pouco tempo, você vai lá no canal, pesquisa mapa estratégico, tem um vídeo que eu explico. Tem o mapa estratégico? Ele vai ter que estar dentro de alguma metodologia. Pode ser Canvas, pode ser Traction, ou pode ser o bom e velho BSC, que é a melhor opção que vocês têm. Pelo menos na minha visão é essa. Tem o mapa estratégico, tem a metodologia ligada a ele? Análise. O que você vai acompanhar mês a mês desse mapa estratégico? Mais o que, Carlos? Controle. Controle e comando. Basicamente, controle e comando. Ações de melhorias e ações de correção. E aqui a IA vai entrar de forma absurda. Ah, cara, você não falou de IA até agora. Falei sim, falei muita coisa, vocês que não estão conseguindo visualizar ainda. Mas, quando eu defino um controle e falo que ele é um controle de saúde da minha empresa, que ele é uma ação de melhoria que eu defini dentro dele, eu sei que se aquela ação não acontecer, eu tenho um gargalo muito grande, a IA pode acompanhar aquela ação diariamente. Agora, qual que é o KPI? Um KPI de melhoria. O controle que eu estou criando relacionado a esse KPI não é uma ação de correção, ou é uma ação de correção, o impacto é muito grande. O que eu posso fazer? Colocar uma IA para acompanhar cada um desses indicadores.